Hoje estamos já na nossa lição 32, dentro das cartas da prisão. Já estudamos mais de um mês essas cartas e temos aprendido tanto e ainda há tanto a aprender. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade. Hoje nós vamos seguir aqui com o capítulo 3, fechando o capítulo 3 e também abrindo o capítulo 4. Nós vamos fazer a nossa leitura do verso 17 até o capítulo 4, versículo 1. É o nosso texto de base para essa manhã. Uma das críticas mais severas de Jesus é aquela que recai sobre o cuidado excessivo que nós temos com as coisas terrenas e o descuido proporcional com as coisas do alto, as coisas de Deus. Ou seja, quanto mais nos dedicamos às coisas desta vida, muito menos nos dedicamos às coisas de Deus, às coisas do alto. Quando essa deveria ser a nossa preocupação prioritária, deveria ser aquilo com que nós nos ocupamos com mais afinco, com mais atenção, com mais dedicação. Por uma razão simples, porque aqui nós só passamos um tempo, e no alto nós passaremos a eternidade, ou seja, não passaremos. Então deveríamos sempre estar preocupados, inquietos e, sobretudo, determinados a buscar uma vida que possa nos assegurar que nós vamos viver uma eternidade, que nós vamos viver a eternidade gloriosa com Cristo Jesus. E eu separei dois momentos aqui nos evangelhos que tratam sobre esse tema. Primeiro, Lucas, capítulo 12, 16 a 21, quando alguém chega para Jesus e diz para ele: mestre, diz ao meu irmão para repartir comigo a herança. E então Jesus diz para ele: ora, quem foi que me constituiu juiz para decidir essas questões? Não é? Então ele diz: olha, cuidado, porque a vida de um homem não se resume, não se define pelos bens que essa pessoa possui. Não é isso que define o que o homem é. O valor da vida humana não é definido pelas nossas posses. Cuidado com a avareza, Jesus diz. E então ele conta uma história. A história de um homem que tinha uma seara muito grande, né, uma fazenda muito grande, muitas plantações. E ainda um dia desses eu falei sobre isso aqui. Ele teve uma colheita abundante, enorme, uma colheita que superou as suas expectativas. Então ele pegou e mandou construir celeiros maiores para que ele pudesse guardar ainda mais, armazenar ainda mais, ajuntar ainda mais. E então alguém chega para ele e pergunta: louco, essa noite te pedirão a tua alma, para quem tens preparado? Ou seja, Jesus fala sobre essa preocupação com aquilo que é terreno somente, com aqui ou agora. Veja que ele enfatiza um contraste, ele fala assim: essa deve ser a preocupação e o cuidado daqueles que possuem riquezas, mas não são ricos para com Deus. Riqueza perante os homens, mas pobreza perante Deus. Ou seja, o bolso cheio, a conta gorda, mas a alma vazia e pobre. Da mesma forma, em João capítulo 12, 24 a 26, Filipe vem e chega para Jesus e diz: mestre, os gregos querem te conhecer. E se fosse um de nós, ficaríamos honrados e dizer: os gregos, os donos da filosofia, do conhecimento intelectual, reflexivo, dos debates, das contendas, das controvérsias. Poxa vida, vou dar uma entrevista agora para os gregos. Mas como Jesus responde? Ele diz: olha,
Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ou seja, eu não vim a este mundo para ser entrevistado pelos gregos, pelos judeus, ou por esse ou por aquele. Eu não vim aqui para demonstrar sabedoria humana, eu não vim aqui para discutir filosofia, eu vim aqui para dar a minha vida em resgate de muitos. E se isso não acontecer, não haverá fruto, mas se acontecer, haverá muito fruto. Então, Jesus compara a vida humana na terra ao grão de trigo. E ele mostra que a sua vida, semeada na morte, daria muito fruto, como deu. Então, como seus seguidores, assim devemos nos entregar à cruz para a morte do homem velho, e só então nós poderemos nos tornar frutíferos para Deus. Mas se amarmos esta vida e as coisas terrenas mais do que a Cristo, nós resistiremos à cruz, nos tornaremos estéreis, perderemos a verdadeira vida que Cristo nos oferece. Então, uma vida vivida apenas em função das coisas terrenas, de acordo com a visão de Cristo, é uma vida inútil, é uma vida perdida. É forte, né, irmãos, esse texto, palavra de Jesus. Por outro lado, uma vida que abraça a cruz é uma vida vitoriosa, porque ela morre para este mundo, mas renasce para Cristo. Então, esse também é o assunto do nosso texto de hoje na escola bíblica. Paulo segue aqui a mesma dinâmica do ensino de Jesus sobre a vida. Ele também trabalha com esse conceito de perder para ganhar. E ele mostra que, de fato, quem perde a sua vida por causa de Cristo, certamente a está ganhando. E quem perde o que Cristo está oferecendo para ganhar esta vida, na verdade está perdendo. Então vamos ler o texto e ver como isso é trabalhado nele. Versículo 17 do capítulo 3. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo firmes no Senhor. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra, pelo privilégio que nós temos de ouvir o que ela tem a nos dizer nesta manhã. Fala aos nossos corações, ajuda-nos a falar e ouvir segundo o teu Santo Espírito, a fim de que nós saiamos daqui, ó Deus, mais esclarecidos, ó Deus, mais conscientes, mais transformados, mais convertidos, voltados para aquilo que de fato importa, que pode nos assegurar a vida gloriosa que está reservada para aqueles que creem. Nós oramos pedindo a tua bênção e a tua direção em nome de Jesus. Amém. Bem, na última lição, nós vimos como Paulo instrui os filipenses e também a nós sobre a necessidade de vivermos a vida terrena tendo um alvo em perspectiva. Entendendo que estamos aqui de passagem, que essa vida é uma peregrinação. Então, nós estamos passando por aqui. Não somos daqui, não vamos ficar aqui. É isso que Paulo vem trabalhando. A vida cristã é como uma corrida, e no final há um prêmio em vista.
mas esse prêmio só será alcançado e recebido por aqueles que forem diligentes, disciplinados, dedicados, vigilantes, aplicados durante a sua carreira pessoal. Não é à toa que Paulo usa a imagem da corrida, e no domingo passado nós mostramos como ele faz isso em várias cartas, é uma das suas figuras prediletas de ilustração. Então ele mostra que o corredor se disciplina, ele busca o condicionamento mais adequado e a estratégia de corrida mais adequada para que ele seja o vencedor. Ao mesmo tempo em que para essa recompensa nós fomos conquistados por Jesus Cristo, ou seja, foi algo de iniciativa apenas de Deus, não é? Por outro lado, nós precisamos conquistá-la, ou seja, nos esforçando a fim de chegar ao final dessa carreira para recebermos o prêmio proposto. E é isso que o próprio apóstolo está fazendo, não é? Quando ele mostra aqui no verso 12, não que eu já tenha recebido isso, já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Não julgo que tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para o que está diante de mim, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo está em marcha, ele está numa corrida. Então ele já nos mostrou como devemos fazer isso, por meio da imitação de Cristo. E ele ainda não havia dito isso textualmente, mas quando ele abre o versículo 5 do capítulo 2, começa a mostrar que Cristo é o modelo, um modelo que existe para ser copiado. Não é? E nesse caso, o modelo a nós apresentado compreende o quê? Amor, compreende um amor incondicional a Deus, sacrifício, serviço, abnegação, humildade, dedicação total com a missão que Deus lhe entregou. Então Paulo mostra como em sua própria vida ele tem procurado viver assim, por essa regra, renunciando a todos os privilégios terrenos que ele poderia ter, desfrutar deles, porque ele quer conquistar um bem maior, de valor inestimável, eterno e sublime. Então, qual é a sua meta? Ele diz: conhecer a Cristo, conformar-me a Ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar esse bem maior. E é assim, irmãos, que chegamos ao nosso texto, onde nós vemos aqui, mais uma vez, Paulo falar sobre essa imitatio Christi, que é a regra de vida que ele vem trazendo, né, com todas as suas letras agora, como algo que não só os filipenses, mas todos aqueles que lessem essa carta deveriam se ater. Ou seja, a missão, a tarefa de viver para imitar o nosso Salvador. Porque dessa maneira que nos será garantido o acesso à glória celestial. Então, Paulo chega a este ponto da carta trabalhando com um misto de aplicação e apelo. Não é? Como já falamos várias vezes durante as exposições de Filipenses, ele sempre volta ao capítulo 2, 5, 11, que funciona como um centro de convergência da carta. Não é? Todos os assuntos acabam sempre voltando para o exemplo de Cristo, porque Cristo é realmente quem deve ser observado e imitado por aqueles que o seguem. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da imitatio Christi, versículo 17. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Paulo inicia justamente falando sobre imitação. Ele exorta os filipenses de forma direta à prática dessa imitação de Cristo. É uma das características dos apóstolos sempre apresentar a Jesus como um padrão, como um modelo, e também desafiar a igreja a segui-lo, a imitá-lo. Mas nós encontramos essa característica muito enfática nos ensinos de Paulo. Ele mostra a vida cristã
como algo a ser espelhado em Cristo Jesus, como uma cópia da própria vida de Cristo. Então, como já falamos, esse modelo não existe apenas para ser admirado, mas, sobretudo, para ser copiado, imitado. E dentre a grande comunidade que se define como cristã no mundo, meus irmãos, a esmagadora maioria é formada por pessoas que apenas admiram o exemplo de Jesus. Não falta, durante a Páscoa, nos poucos círculos onde ainda se fala de Cristo na Páscoa, quem diga, ele nos deixou um belo exemplo, não é? De amor, de bondade, de compaixão, de altruísmo, mas ninguém diz, ele nos deixou um caminho a seguir, e nós precisamos seguir por esse caminho. Não, essas coisas não são mais faladas, porque elas não servem mais à mente do homem pós-moderno. E isso, irmãos, vem influenciando também os cristãos mais determinados, mais comprometidos com Cristo Jesus. Nós estamos sofrendo essa influência e estamos nos deixando levar por essa ótica de Jesus, onde nós o admiramos muito pelo seu exemplo, mas temos pouquíssima vontade de imitá-lo realmente nas nossas vidas. Então, a maioria de pessoas que se define como cristãs hoje no mundo é formada por esses que admiram Jesus, mas não o seguem. E é interessante, não é, irmãos, essa coisa de ter admiração por Jesus. Qualquer pessoa para quem você fale de Jesus lá fora vai externar a sua admiração. Os espíritas admiram Jesus, os muçulmanos admiram Jesus, os budistas admiram Jesus, todos admiram Jesus, mas poucos são os que seguem Jesus, realmente. Então, a primeira ocorrência dessa regra de vida nas cartas paulinas se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 6 e 7. Se você quiser olhar aí comigo, 1 Tessalonicenses 1, versículos 6 e 7, onde Paulo diz para os tessalonicenses, e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês têm se tornado modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Então, veja, os tessalonicenses receberam mensagem com alegria do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. É interessante, irmãos, essa forma como Paulo coloca a alegria que vem do Espírito Santo de Deus que habita em nós, como algo que existe e se manifesta apesar dos sofrimentos. Não é uma alegria que dependa da ausência do sofrimento, mas ela se manifesta mesmo na presença do sofrimento. Isso não é masoquismo, irmãos. Isso é esperança. Isso aqui não é faz de conta, não é utopia. Isso daqui é o coração transformado em verdadeiro seguidor de Jesus. Assim como o nosso mestre viveu neste mundo entre muitos sofrimentos, mas jamais perdeu a alegria de estar em comunhão com o Pai. Assim, aqueles que o seguem devem entender que a vida cristã é uma vida alegre e deve ser alegre, mas não pela alegria tola deste mundo, que é promovida pelas festas, né, pela orgia, pela bebedeira. Não, é uma alegria pura, verdadeira, uma alegria firme, que permanece no coração, mesmo nos momentos de grande aflição. A pregação e, sobretudo, a cruz de Cristo trouxe sobre a igreja primitiva essa compreensão de que a vida com Cristo crucificado é em si uma vida essencialmente martirizante.
E o martírio aqui não tem que ser necessariamente literal, não é? Sendo que na vida de muitos ele foi. Justo Gonzalez, contando a história da igreja, num dos seus fascículos, ele diz que quando a perseguição terminou e as portas das prisões se abriram, de lá saíram cristãos mutilados, sem uma das mãos, sem um dos pés, tortos, coxos, mancos, cegos, feridos gravemente, mas ainda assim cheios de alegria. Alegria de não terem negado o seu Salvador. Alegria de terem podido sofrer por causa do nome de Jesus. Meus irmãos, nós nunca vamos entender isso, nunca vamos. Nós vivemos confortavelmente num mundo onde não há perseguição, num país onde nós temos liberdade de culto, e apesar de toda essa aura e esse clima, essa temperatura de incredulidade, de ceticismo, de pós-cristianismo, que um pequeno grupo quer enfiar na nossa cabeça, que já é uma realidade em nosso país, isso não é verdade. Porque a maioria do povo brasileiro ainda é um povo temente a Deus. Então, nós temos esse conforto. Nunca vamos entender o que significa, irmão, ser mutilado por Jesus. Mas precisamos nos preparar, porque os tempos estão mudando. Os dias estão sendo abreviados. E ainda que não no sentido literal, é um aspecto inescapável da vida cristã sofrer de algum modo por Jesus. Renúncia. Renúncia da vida fácil, da vida sem dor, da vida sem pagar um preço. As alegrias que experimentamos nesta vida não vêm do mundo, elas vêm do Espírito Santo que habita em nós. Elas não são resultado da ausência de sofrimentos, mas nós as experimentamos apesar dos sofrimentos, porque é uma alegria que vem do próprio Deus. É como a paz que Paulo vai dizer no verso 7 do capítulo 4, que excede todo o entendimento, a alegria que nos vem também excede o entendimento humano. E às vezes as pessoas não entendem, porque no meio de tanta luta e de tanta dor, a gente consegue ainda expressar alegria. E as pessoas dizem, como é que você ainda consegue fazer piada e expressar alegria com uma situação como essa? E você responde por duas razões. Primeiro, porque eu sou cristão, e segundo, porque sou brasileiro. E o brasileiro faz piada de tudo, até da desgraça, né? Então, meus irmãos, isso aqui fala uma igreja que está lutando arduamente para se manter fiel a Deus em meio às perseguições. Capítulo 1, versículo 30, onde Paulo vai dizer, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. É uma igreja que está sofrendo. É uma igreja que precisa de encorajamento para se alegrar, apesar das lutas e das aflições que vive, capítulo 2, versículo 18, assim também vocês, pela mesma razão, fiquem contentes e se alegrem comigo. Ou seja, estamos lutando, sim, mas estamos lutando por uma causa vitoriosa. Estamos sofrendo, sim, mas estamos sofrendo por algo que vale a pena, meus irmãos. É isso que Paulo está dizendo. O ponto focal da imitação não é Paulo, é o próprio Cristo. Em outro texto, 1 Coríntios 11, versículo 1, ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E é interessante que na medida em que o discípulo imita o seu mestre, ele próprio, o discípulo, se torna um modelo para os outros se inspirarem. Veja o que Paulo diz, vocês se tornaram modelo para todos os da Macedônia e da Acaia. Quando nós imitamos a Cristo, que é o modelo excelente, nós também nos tornamos inspiração para outros. Meus irmãos, que privilégio maravilhoso quando a gente ouve de alguém dizendo a nosso respeito, olha, eu quando vejo você
e o seu desejo ardente de servir a Cristo, eu me sinto motivado, estimulado. O triste é quando as pessoas olham para nós e desanimam de seguir o caminho do Evangelho. E a pergunta é, como tem sido, irmãos, a nossa relação com os outros nesse sentido? O que nós temos transmitido para as pessoas? Um desejo ardente de seguir a Cristo? Um desânimo diante dos nossos fracassos, do nosso pequeno testemunho? Nós estamos às portas de novas eleições, agora municipais, não é? E o povo chamado de Deus já está fazendo a sua parte, trazendo à tona situações de escândalo, falta de ética e de comprometimento com o reino de Deus. As pessoas estão desistindo de confiar em Deus para ingressar na política como tábua de salvação. Mas, meus irmãos, ainda hoje é necessário o bom testemunho. Ainda hoje é necessário fazer a diferença como sal e luz neste mundo. Nós acabamos de ver aqui, né, no capítulo 2, no capítulo 3 mesmo, nós acabamos de ver quando Paulo traz, capítulo 2 mesmo, falando sobre a necessidade de nós brilharmos como luzeiros neste mundo corrupto e pervertido. É isso que se espera de nós como cristãos, que nós imitemos para que possamos ser imitados, que nós sigamos o modelo para servir de modelo, não é? E para nós não vale aquela frase, não olha para mim, olha para Jesus. Isso, irmãos, é desculpa de quem não quer dar bom testemunho, isso é desculpa de quem não quer se comprometer com Cristo, e nós fazemos isso muito bem, não é verdade? Mas como as pessoas verão a Cristo, sem que seja por intermédio de nós, a igreja? Lembremos, irmãos, que estamos lidando aqui com uma época na qual não havia um cânon fechado das Escrituras. Os filipenses não tinham uma Bíblia com 66 livros. Eles não tinham códigos de conduta como nós temos, nem a Didaquê, que é o código, a regra de fé e prática mais antigo, existia ainda naquela época. Então, como eles poderiam ter algo normativo e unânime para seguir? Imitate o Cristo. Ou seja, é o credo de um artigo só. Ao mesmo tempo, era uma regra de vida ampla, porque ela encerrava em si uma série de elementos, como nós já vimos aqui, não é? O amor, o serviço, o sacrifício, humildade, generosidade, obediência incondicional a Deus. Tudo isso está contido na aspiração paulina, quando ele diz, eu quero conformar-me com ele na sua morte, verso 10. Então, Paulo está exortando os seus leitores a fazerem duas coisas aqui nesse primeiro verso. Primeiro, imitá-lo no caminho de renúncia à glória terrena, humana, em favor da sublimidade de conhecer a Cristo e alcançar a verdadeira glória, a ressurreição final. Versículos 3 e 8, que ele vai utilizar para falar sobre isso, né? E depois, observar aqueles que o imitam, aqueles que vivem conforme o exemplo que o próprio Paulo tem dado a eles. Ou seja, Paulo está dizendo, meus irmãos, prestem atenção para onde vocês estão olhando. Não fiquem olhando para aquilo que vai levar vocês para longe de Cristo, para longe da cruz. Olhem para aqueles que podem levá-los para perto de Cristo, para perto da cruz, porque esse é o caminho que devemos seguir. Então, duas coisas se destacam aqui. A primeira, a necessidade de modelos na igreja que sejam capazes de nos remeter a Cristo. A igreja precisa de modelos, irmãos. E segundo, a importância da observação atenta ao testemunho dos que nos cercam na vida congregacional, a fim de discernir a quem são aqueles que se parecem realmente com Cristo e que podem nos inspirar como exemplo, estímulo e apoio no seguimento de Jesus. Ou seja,
Precisamos procurar bons exemplos. É por isso que as biografias dos servos do passado nos ajudam. É por isso que o livro dos mártires nos inspira. É por isso que ler sobre as histórias desses homens nos estimula, nos encoraja, nos fortalece. Porque nós vemos, irmãos, que eles não eram super-homens, eram de carne e osso como nós. Mas por buscarem graça e poder em Cristo, eles foram capazes de dar um testemunho, que mesmo depois de mortos, o seu testemunho ainda fala, e fala alto. Vemos, portanto, que a vivência na igreja deve ser, primeiro, intencionalmente crítica. Nós temos que ter senso crítico, irmãos. O crente é muito ingênuo, sabia? Nós, crentes, somos muito ingênuos, a gente acredita em tudo e em todo mundo. Qualquer pessoa que chega aqui na igreja e diz, eu sou um profeta do Senhor, a gente já fica assim, querendo ouvir alguma coisa que ele vai falar para nós ou ela. Ou alguém que diz, eu sou um pastor, ou sou um bispo, ou sou um presbítero, ou enfim, sou isso, sou aquilo, sou missionário. Meus irmãos, nós vivemos num mundo caído. Há muita mentira nesse mundo, muito engano. E Paulo está dizendo aqui, observem, prestem atenção, vigiem, olhem com cuidado, sejam capazes de desenvolver um senso crítico que lhes permita distinguir quem são os verdadeiros servos de Cristo, quem é que realmente o imita e que, portanto, deve ser imitado. Então, a vida cristã deve ser intencionalmente crítica, ainda que misericordiosa, porque não podemos ser maldosos, perversos, não podemos ser incompassivos, condenando quem quer que seja, mas nós precisamos julgar, sim, para saber o que nos convém copiar ou não. Julgar, em primeiro lugar, a nós mesmos. Esse senso crítico intencional, ele precisa apontar, em primeiro lugar, para nós mesmos. Não é? Aqui não vale o lema de Narciso. O nosso espelho deve ser o nosso tribunal. É para ali que a gente olha e se julga em primeiro lugar. Eu me lembro aqui da poesia profana, Narciso, que Narciso acha feio que não é espelho, né? No nosso caso aqui, essa parte da poesia, ela se encaixa perfeitamente, porque quando nós olhamos muito bem no espelho, nós vamos ver muita coisa feia, irmãos. Então precisamos pedir, Senhor, tem misericórdia primeiro de mim, depois do meu irmão. Me ajuda a me consertar, para que depois eu possa ajudar o meu irmão a se consertar. Mas, irmãos, precisamos ter essa intenção crítica, aguçada, ainda que misericordiosa. Mas também precisamos ser engajados na imitação de Cristo, ainda que conscientes das nossas limitações. Essa deve ser uma meta, um propósito, deve ser algo que nós nos determinamos a fazer. Esqueça essa conversa de que você não pode ter a Cristo como modelo, porque Cristo era Deus. Não. Cristo era Deus, mas também era homem. E Ele nos deixou um legado, Ele nos deixou um caminho, Ele nos deixou um testemunho que nós devemos reproduzir. Porque se nós não imitarmos Cristo, meus irmãos, a quem nós vamos imitar? Se Ele não for o nosso modelo, quem será? Porque nós estamos imitando alguém, sempre. Se não for Cristo, então quem é? Mas para que isso realmente ocorra, uma questão precisa ser bem definida em nossas mentes: quais são as nossas prioridades? Paulo está falando a pessoas às quais ele acredita piamente que têm prioridade, como prioridade o reino de Deus. A entrada final e triunfal pelas portas da pátria celestial, não é? São aquelas pessoas que estão correndo ao seu lado com os olhos no prêmio. Mas ele admite que mesmo com muita tristeza, né, ele admite que há pessoas na igreja cujas prioridades e metas não vão levá-las a este fim. Pelo contrário. Então veja aí nos 2 versos seguintes,
18 e 19. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. Deus deles é o ventre. A glória deles está naquilo que deviam se vergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Esses 2 versos são os mais difíceis dessa sessão. Não existe consenso entre os comentadores a respeito dele, porque ninguém sabe ao certo quem são essas pessoas a quem Paulo se refere e o que significa a linguagem analógica que ele usa para falar delas. Mas, apesar dele oferecer pouquíssima informação sobre as pessoas, há informação suficiente para saber o que elas fazem e por que elas estão sendo mencionadas aqui, né? Então, Paulo diz que essas pessoas, elas não são estranhas. Ele diz, pois muitos andam entre nós. O que indica que são pessoas que frequentavam a igreja de Filipos, com alguma ou até muita assiduidade. São pessoas que em algum momento seguiam bem a carreira que Paulo estava correndo, mas a abandonaram em algum ponto. Portanto, os olhos de Paulo já não são mais, aos olhos de Paulo, né, da ótica de Paulo, do seu julgamento, essas pessoas não são mais consideradas como membros efetivos da comunidade cristã, ainda que elas, as próprias pessoas, se considerem cristãs legítimas. Paulo já havia falado sobre elas aos filipenses em outros momentos. Ele diz, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia. Então, 2 coisas estão presentes aqui. Primeiro, essas pessoas já estão assim, nessa situação de auto-engano há algum tempo. E segundo, elas representam um péssimo exemplo para a igreja em Filipos, e por isso Paulo tem preocupações em repetir o alerta. É interessante que no início do capítulo 3, ele já dizia, escrever de novo as mesmas coisas já não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Meus irmãos, nós temos que perder esse olhar romântico que nós temos sobre a igreja primitiva. Na igreja primitiva já havia apostasia. Na igreja primitiva já havia a mercantilização da palavra de Deus. Na igreja primitiva já haviam falsos crentes, falsas conversões. Já havia pessoas na igreja que não eram realmente transformadas e salvas. E Paulo está falando sobre essas pessoas que em algum momento abandonaram o caminho, ainda que ele não as identifique especificamente, ele fala dos seus hábitos, e ele denuncia 5 características que vão desabonar completamente essas pessoas quanto à legitimidade da sua vida cristã. Então, que características são essas? A primeira delas, ele diz que elas são inimigas da cruz de Cristo. E ele faz essa denúncia repetidamente com lágrimas nos olhos. Ele sente profunda tristeza por constatar 2 coisas. Primeiro, o desprezo que essas pessoas têm da cruz de Cristo. E segundo, por saber que terrível destino aguarda essas pessoas por isso. Então ele chora. Ele sente tristeza. Ele não tinha alegria em mostrar esse lado tão triste, crítico da igreja. Não há alegria, irmãos, em ver uma pessoa se perder. Pelo contrário. Às vezes, me causa perplexidade de perceber uma certa alegria em nós, evangélicos brasileiros, ao falarmos de pessoas que, sob a nossa ótica, estão perdidas. E às vezes parece que a gente tem uma certa satisfação em constatar essas coisas, quando nós deveríamos sentir tristeza, irmãos. Porque é assim que Deus sente também, né? Mas quando Paulo traz o hino cristológico para o centro dessa carta, ele evidencia que na sua compreensão a cruz é o centro da própria vida cristã.
O alcance da cruz não se limita apenas à redenção em si. Né? Para o apóstolo Paulo, a cruz também determina o padrão de vida do cristão. Nós falamos no domingo passado sobre a vida cruciforme que Paulo pretende que os seus seguidores e ouvintes e leitores se engajem nela, porque essa vida confronta a pretensa sabedoria deste mundo, ela confronta toda a escala de valores mundanos e terrenos. Né? Se você olhar ali, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, de 18 a 25, você vai ver, aliás, de 18 a 2, versículo 5, você vai ver o que Paulo diz a esse respeito. Ele diz: meus irmãos, certamente a cruz é escândalo para aqueles que se perdem, mas ela é poder de Deus para a salvação daqueles que creem. A cruz é escândalo para os judeus, porque os judeus não admitem um Cristo, um Messias crucificado, humilhado, desprezado, eles não podem aceitar isso de forma alguma. Portanto, eles querem ver poder e eles pedem sinais, sinais e sinais para crerem no Messias. A cruz é escândalo para os gentios, para os gregos, porque os gregos querem sabedoria, e não há nenhuma sabedoria, humanamente falando, em pensar num Cristo que é Deus, mas se entrega para morrer de uma forma tão vergonhosa. Então Paulo diz: por causa da loucura, entre aspas, da pregação do Evangelho, Deus tem salvado a muitos, porque creram na palavra de salvação. Por outro lado, Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, por meio da sabedoria revelada na cruz do Calvário. Louvado seja Deus. A morte de Cristo, a própria morte morreu. Meus irmãos, isso é loucura do nosso ponto de vista. Em sua cruz, Cristo venceu num só tempo o mundo, o diabo, a morte, o pecado, o império das trevas, tudo foi destruído, derrotado na cruz do Calvário. E na consumação dos séculos, essa destruição será vista por todos aqueles que creem. Mas, quando nós olhamos para essas coisas, nós não conseguimos vê-la na superfície, nós precisamos olhar no que está abaixo da superfície. Paulo vai dizer ali: meus irmãos, Deus não escolheu muitos nobres, pessoas de fino trato. Deus não escolheu muitas pessoas eloquentes, importantes, ricas, para chamá-las à salvação. Ele escolheu as coisas loucas deste mundo e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie em si mesmo, a não ser na cruz de Cristo. E por fim ele termina dizendo que Cristo foi feito para nós sabedoria, santificação, justificação e redenção. Louvado seja Deus. Então, nesse sentido, a mensagem da cruz é antipática aos ouvidos do homem natural, justamente porque ela anula e expõe a falsa e pretensa sabedoria humana, o poder humano, assim como realça o caminho da humilhação com Cristo como real fonte de poder. Por isso, irmãos, a cruz faz muitos inimigos, entre os judeus que querem poder, entre os gregos / gentios que querem sabedoria de palavras. Então a cruz também divide a humanidade entre amigos e inimigos da vida crucificada. Cada uma dessas pessoas mencionadas aqui por Paulo abandonou a cruz e optou por uma vida mais leve, um estilo de cristianismo, de discipulado que cultua o sucesso e que se empenha em aproveitar bem esta vida, desfrutar bem desse tempo aqui, sem se preocupar com a eternidade. Mas isso, aos olhos de Paulo, tem consequências trágicas. E é o que ele diz no segmento, ele diz: o destino dessas pessoas é a perdição. A Bíblia sempre nos lembra que a história humana na Terra é teleológica. O que significa isso?
Vem de telos, que é uma palavra grega que significa finalidade. A vida existe com uma finalidade e também se encaminha para um fim. Tudo que os autores bíblicos escrevem, irmãos, considera esse fato antes de tudo. Todos nós estamos caminhando para um desfecho escatológico do qual não há como escapar. E nesse sentido só existem dois destinos possíveis à raça humana: a vida eterna e gloriosa com Cristo ou a perdição eterna sem Cristo. Esses dois resultados se apresentam em face às escolhas que fazemos na jornada terrena. Então, tomar a cruz e seguir a Cristo é uma resposta sábia, concedida como um ato puro da graça de Deus em Cristo, àqueles que serão salvos, que nos leva à glória celestial com o Senhor. Por outro lado, rejeitar a cruz, que também significa, um ato que ocorre por um decreto da própria presciência divina, mas que aponta para a perdição, para aqueles que foram destinados para esse fim de antemão, como Pedro vai dizer em sua primeira carta 2:8, e Romanos 9:16-18 também. Ou seja, tudo que está acontecendo faz parte do propósito de Deus, mas não anula a responsabilidade humana. Terceira característica, Paulo diz que o Deus deles é o ventre. E esta frase, como aquela que vai acompanhá-la, forma o ponto mais crítico em relação à exegese desse texto. Não se sabe se Paulo quis se referir literalmente ao estômago ou usou apenas a palavra figuradamente. Nós temos outra passagem com uma afirmação muito semelhante, Romanos 16:17-18, onde Paulo critica aqueles que abandonaram a doutrina sã, porque se preocupam apenas com as coisas terrenas, cujo Deus é o estômago. Independentemente de qual tenha sido a sua intenção, o que fica claro aqui é o sentido que ele quis dar. Essas pessoas se preocupam em demasia com o que se refere às necessidades imediatas do ser humano, a comida, a bebida, o entretenimento, a diversão, e todas essas coisas, a ponto de se esquecerem do que é essencial, cuidar bem da alma, na sua conexão com Cristo. Jesus também falou sobre isso. Mateus capítulo 6, 25 em diante, ele vai falar que Deus cuida das aves, dos lírios dos campos. E por que que nós, então, deixamos que a ansiedade suba aos nossos corações por essas coisas, quando nós deveríamos buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça? Então, irmãos, quando Paulo afirma o Deus deles é o ventre, ele quer dizer que a preocupação dessas pessoas com as necessidades imediatas é tamanha que ocupam em seus corações o lugar que deveria pertencer a Deus. Então, as próprias coisas da vida se tornam deuses para nós. Mas Paulo ainda diz que essa glória que eles procuram nas coisas terrenas, e glória aqui é um termo usado de forma irônica, é de fato aquilo do que eles deveriam se envergonhar. Ele diz: a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar. Pura ironia. E ele faz aqui um jogo semântico com a palavra glória. Lembremos que Paulo começa a carta afirmando que ora pelos filipenses, a fim de que eles vivam para a glória de Deus, capítulo 1, 9-11. Depois ele manifesta o desejo de estar com eles para que possam se gloriar em Cristo Jesus, capítulo 1, 26. E ele ainda exorta aqueles irmãos a não fazerem nada na igreja por glória pessoal, mas a se inspirarem em Cristo, que foi humilhado em serviço fiel a Deus e exaltado para a glória de Deus. Capítulo 2, 5-11. Agora ele ironiza a busca desses cujo Deus é o ventre por glória terrena. Ele afirma que aquilo em que eles se gloriam deveria ser, na verdade, o contrário, o motivo da sua vergonha.
E não é difícil, irmãos, imaginar o que poderia estar por trás dessas palavras, não é? Nós vivemos num país onde nós temos várias imagens que nós poderíamos trazer aqui à luz para mostrar o que Paulo poderia estar dizendo, sobre o que ele está falando, aquela aparente esperteza e sagacidade em tirar vantagem da ingenuidade dos outros, não é? Nós somos os autores da lei de Gerson. O certo é levar vantagem em tudo, né? E muita gente vive por esse lema, coisas das quais nós deveríamos nos envergonhar. Não é verdade? O lucro que é fruto da injustiça, o dinheiro que é fruto do suborno, e às vezes a gente conta essas coisas com ar de quem está se exibindo, né? Os excessos do consumo de comida, de bebida em festas e outros excessos que nós praticamos, dos quais nós nos orgulhamos. São coisas do homem, irmãos. São provas de um coração tão vaidoso que se torna cego para enxergar o que é tão óbvio. Coisas que aparentemente transmitem a ideia de sucesso, de glória pessoal, mas que diante da cruz se tornam vergonhosas, típicas de pessoas que rejeitam a cruz. Por outro lado, Cristo, que entrou na verdadeira glória, triunfou, de fato, justamente porque suportou a cruz, porque abriu mão de todas essas vantagens. Ele diz no capítulo 8 de João: eu não busco glória terrena, mas a glória do meu Pai, a vontade do meu Pai. E por fim, a quinta característica, Paulo diz, eles só pensam nessas coisas, nas coisas terrenas. Nós temos aqui uma espécie de conclusão, um resumo de todas as demais características. Por outro lado, aqui também está a origem de todas elas. A mente centrada no mundo, tomada pelos valores e pela forma de pensar mundanas. Não é à toa, irmãos, um pouquinho à frente, a carta vai falar justamente sobre a necessidade de treinar o pensamento a se ocupar no que é virtuoso. Capítulo 4, versículos 8 a 9. Essa mente que foi sequestrada pelo sistema deste mundo condena as pessoas à perdição eterna. Então, fazendo aqui uma paráfrase ao texto de Provérbios, acima de tudo que se deve guardar, guarde a sua mente, porque é por meio da sua mente que você determina os valores que você persegue, as coisas que você valoriza, as coisas que você entende são importantes, e também vão determinar suas atitudes em relação ao que você busca como prioridade para a sua vida. Sua mente. Então, aqui estão, irmãos, as 5 características que, de acordo com Paulo, condenam essas pessoas à perdição. Embora não estejam claros o grau e a extensão desses pecados, ele os considera graves o suficiente para condenar essas pessoas. Mas o objetivo de Paulo é estimular os filipenses a ficarem firmes na marcha para a glória celestial. Então, ele traz aqui um contraste, deixando como palavra final da sessão a esperança cristã. E por que a imitatio Christi deve ser a nossa regra de vida, a nossa meta, o nosso alvo. Né? Veja aí no versículo 20, primeira parte, quando ele diz, pois a nossa pátria está nos céus. Pois a nossa pátria está nos céus. Então, se a cruz tem inimigos, ela também tem amigos. Se o destino dos ímpios dos inimigos da cruz tem sido revelado, o destino dos amigos da cruz também tem sido revelado. E ele retoma aqui o tema da dupla cidadania cristã. Não é? No texto grego, a palavra que aqui vem traduzida como pátria, lá no grego é politeima, que significa cidadania.
E ele já havia usado a mesma palavra em outra forma no capítulo 1, versículo 27. Então, ele está falando aqui sobre a nossa cidadania celestial. Assim como o autor aos Hebreus fala a respeito do testemunho de Abraão, dizendo que ele almejava por uma pátria superior. Paulo também está dizendo aqui que nós devemos almejar por uma pátria superior, porque nós já somos cidadãos dessa pátria. Então, o inimigo da cruz, ele limita a sua experiência com a igreja ao nível do que é terreno. As suas expectativas são baixas. Ele se contenta com pouco, vive centrado em busca de satisfação imediata, sem sacrifício, sem humilhação, sem renúncia de nada. Ele só quer amealhar, juntar, se divertir, aproveitar, desfrutar, mas sem compromisso verdadeiro com a sua cidadania celestial. Então, meus irmãos, é assim que muitas pessoas vão se sobrecarregando pelo caminho, a ponto de não conseguirem seguir em frente. No entanto, os amigos da cruz são cidadãos dos céus. E essa sua cidadania definitiva é o seu destino eterno também. Esse é também o motivo dos motivos pelo qual eles devem imitar a Paulo, imitando com isso o próprio Cristo. Existe absoluta coerência, irmãos, nessa relação de imitar a Cristo a fim de ter acesso ao fim glorioso que nos espera no céu. Veja, Jesus é o único que conhece o caminho para a glória. Ele é o único que desceu dos céus e para lá tornou a subir. Não é isso que diz João capítulo 3, 13 a 17? Paulo também vai dizer, Efésios capítulo 4, versículos 8 a 10, o que desceu é o mesmo que subiu. Ou seja, ele conhece o caminho. E é por isso que ele diz para os discípulos, se eu não for, não há oportunidade, não há chance para vocês. Eu preciso ir, eu sou o caminho. Então, aqueles que seguem a Cristo até a cruz, o seguirão também na ressurreição e na exaltação à glória celestial. Então, irmãos, Paulo chega a parte onde ele menciona a consumação do reino, porque ele diz que dessa pátria celestial nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Paulo não fala diretamente sobre a segunda vinda de Cristo, mas é impossível não relacioná-la ao que ele diz aqui. Ele afirma que é da mesma glória que nós o aguardamos, pois ele ainda virá trazer a consumação do reino. Então, essa vida gloriosa, ela trará à luz a realização de um evento definitivo que nos dará acesso à glória celeste. Os mortos salvos e os crentes vivos serão transformados. Seus corpos limitados por essa condição humilhante, de doenças, dores, angústias, tristezas, abatimento, desgaste, serão transformados num corpo de glória. Aleluia. E como isso vai acontecer, irmãos? Em outra carta nós descobrimos, 1 Coríntios capítulo 15, 42 a 57. Glória a Deus. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, o primeiro homem Adão se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois vem o espiritual. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que
que são feitos do pó da terra, e como é o homem celestial, falando de Cristo, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, é assim que Cristo virá e transformará esse nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Meus irmãos, o caminho da felicidade humana não é a harmonização facial. O caminho da felicidade humana não é ser entesourado numa cápsula criogênica esperando que a ciência descubra a solução para a morte. O caminho da felicidade humana é a vida eterna em Cristo Jesus. É isso que nos trará resposta para todas as questões. É isso que trará satisfação para todos os anseios da nossa alma. E é esse, meus irmãos, o grande prêmio que nós devemos perseguir. O que é a cidadania romana perto desse futuro glorioso, meus irmãos? Esse futuro sublime que espera pelos filipenses? Quando eles entrarão definitivamente na posse da sua cidadania eterna, o que é a cidadania romana? Não é nada. E no tocante a nós, que valor poderíamos atribuir ao que ajuntamos, conquistamos, construímos nessa vida, se nós compararmos a posse desse bem eterno que dará fim a todas as formas de mal que nós conhecemos para todo sempre? Nenhum valor. Não há nada nesse mundo que valha o que Cristo tem guardado para nós, conquistado para nós. Por isso, Paulo havia dito: eu olho para todas essas coisas e as considero como lixo, porque quando eu penso no que verei, quando eu penso que verei o próprio Cristo glorificado face a face, tudo vira lixo, tudo vira nada, tudo perde valor e sentido. É nisso que devemos pensar enquanto estamos na jornada. Nós já somos cidadãos dos céus, já possuímos os bens que estão por vir, já temos assegurado a nossa entrada na glória, a verdadeira glória, não aquela que desvanecia no rosto de Moisés, mas a glória eterna que não desvanece. Contudo, irmãos, ainda não entramos nesse descanso, ainda não cruzamos a linha de chegada, ainda não derrotamos o último inimigo, a morte. Já derrotamos, mas não a destruímos ainda. Mas o que deve ocupar a nossa mente, o que deve alimentar a nossa esperança, é o já. O que já conquistamos. É isso que deve encher os nossos corações, irmãos, as nossas mentes, nos momentos em que o mundo quiser nos enganar, prometendo como real e duradouro aquilo que nós sabemos que é irreal e perecível. Por fim, Paulo traz ainda uma garantia adicional, que dá mais substância à certeza do que ele acaba de afirmar. Ele diz que Cristo fará isso segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Ou seja, o poder que Cristo tem, a eficácia do poder que ele tem
para operar essa transformação gloriosa e definitiva em nós, por ocasião da sua vinda, é a mesma eficácia do poder pelo qual ele sujeita todas as coisas debaixo dos seus pés. De novo, 1 Coríntios 15, 24 a 28, onde Paulo diz que agora Cristo reina, aguardando que os inimigos todos sejam postos por estrado dos seus pés. E quando todos os seus inimigos, todos os reinos deste mundo estiverem sujeitos debaixo dos seus pés, então ele sujeitará tudo ao Deus e Pai. É por isso que Paulo começa essa carta no verso 6 do capítulo 1, ele diz: aquele que começou a boa obra em vocês, ele mesmo a concretizará até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, não tem como parar esse trem, ele está no trilho a toda velocidade, não tem como segurar esse negócio, já foi. Mas nós ainda estamos contando os dias, né? Estamos contando os dias. E como Paulo conclui isso, verso 1 do capítulo 4, portanto, meus amados irmãos, de quem tenho muita saudade, vocês que são a minha alegria e coroa, sim, meus amados, permaneçam deste modo, firmes no Senhor. Depois de ter encorajado seus leitores a segui-lo no Imitatio Christi, e ter demonstrado os diferentes destinos que aguardam os inimigos e amigos da cruz, Paulo traz agora uma conclusão. Ele mostra qual é o fim do engajamento a essa regra de vida, permanecer firme. Se ele chora pelos que abandonam a cruz e se perdem, a sua grande alegria e o seu grande galardão se mostram no fato de que muitos permanecem fiéis a ela e a seguem firmes no Senhor. Como já falamos em outra lição, essa é uma carta de amizade. Ela está carregada de afeto, de sentimentos expostos por todo lado, o tempo todo. Então, essa longa sessão, que começou com um alerta sobre falsos obreiros assemelhados aos cães, na qual Paulo inverte totalmente a escala de valores deste mundo, exaltando o sofrimento de Cristo como um padrão para nós e o desejo de se conformar a ele na sua morte, convidando os seus leitores a segui-lo como pessoas maduras nessa dura marcha de imitação e demonstrar o triste fim dos que abandonam a cruz. Ele não poderia terminar com um tom mais ameno e cordial. Ele fala aqui aos irmãos, a quem ele chama de amados 2 vezes, de quem ele tem muita saudade, que são a sua alegria e coroa, o seu galardão. E ele traz esse alerta que eles, permanecendo deste modo, imitando os que imitam a Cristo, fiquem firmes, permaneçam firmes no Senhor. Meus irmãos, a palavra de Deus é desafiadora, muitas vezes ela é dura, difícil de ouvir, de assimilar e digerir. Mas Deus disciplina aqueles a quem ama. Ele não disciplina os bastardos. Eles ficam sem disciplina, porque são os inimigos da cruz. Aqueles que desprezam a disciplina, que desprezam a repreensão, que desprezam a exortação, aqueles que vivem amando a festa, o prazer, a satisfação, que não se preocupam em exercitar a sua espiritualidade, a sua fé, a sua alma. Mas ele disciplina os filhos amados. Enquanto o Senhor está nos disciplinando, corrigindo, exortando, admoestando, nós temos que levantar as 2 mãos para o céu e dizer: Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor ainda não desistiu de mim. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a título de aplicação, para nós orarmos, eu gostaria de propor algumas reflexões de acordo com o nosso texto. Primeiro, nós precisamos pensar um pouco sobre tudo que ouvimos, irmãos. O chamado da palavra de Deus se aplica também a nós. Os resultados expostos aqui, perdição eterna ou cidadania celestial plena e consumada,
dizem respeito ao modo como nós temos vivido o cristianismo de Cristo e do Evangelho. As nossas escolhas hoje definem o nosso futuro escatológico. A gente sempre acha que tem o amanhã, não é verdade? Sempre acha que tem o amanhã. Quantas vezes a gente diz sobre pessoas que partiram, poxa, eu tinha planos de ir lá fazer uma visita, pregar o Evangelho, não fui. Por quê? Porque a gente pensa assim, amanhã eu vou. Não é? A gente pensa, não, tudo que o pastor falou realmente é coerente, está na palavra, eu creio, eu temo, mas não vou começar hoje não, vou começar amanhã. Nós sempre estamos empurrando, irmãos, as coisas importantes que temos que fazer para outro dia, para outra ocasião. Mas, como sempre digo aqui, quem disse que a gente tem o amanhã? Quem disse que o amanhã é certo, irmãos? Então, as nossas escolhas de agora definirão o nosso futuro escatológico. Qual é a sua posição em relação ao ensino de Paulo? Você tem seguido a Cristo de perto? Você tem seguido a Cristo como um imitador ou você o observa de longe como um admirador? Você entende que a regra de vida de imitar a Cristo é algo que é para você? Ou você pensa que é só para os monges e para as freiras? Não. É para todo aquele que crê. Segundo, nós vimos que a posição que nós tomamos diante da cruz de Cristo revela o nosso cristianismo, se ele é legítimo ou não. Os inimigos da cruz são identificados como aqueles que só se preocupam com as coisas terrenas, cuja prioridade é a busca do prazer e da satisfação imediata, desprezando o cultivo da riqueza espiritual. É algo para a gente pensar. Reflita um pouco sobre a sua própria vida nesse sentido e tente responder a seguinte questão: eu tenho sido um amigo ou um inimigo da cruz? Quais têm sido as minhas prioridades? Terceiro, há um confronto explícito, irmãos, no texto oferecido aos que agora sofrem por sua fidelidade a Cristo. Nós sofremos por sermos fiéis a Cristo de várias maneiras. Quem sabe você esteja entre estes que estão sofrendo, porque escolheu ser fiel ao Senhor, você tem sido privado de uma vida mais fácil, de ganhos maiores, de uma carreira de maior sucesso. Quem sabe até você tem sido perseguido, talvez criticado, porque permanece fiel a Cristo mesmo lutando com enfermidades. Quantas vezes a gente ouve isso? Você não é crente? Por que você está passando por essa luta, então? Meus irmãos, teve um cidadão que falou para Jesus, você não é filho de Deus? Por que está passando essa privação aí? Diga para as pedras se transformarem em pães. Você não é filho de Deus? Então mostra, dá um show, se atira daqui abaixo, todos vão crer em você. Porque aos anjos está ordenado que guardem os teus caminhos. Então nós precisamos estar atentos àquilo que ouvimos, de quem ouvimos, não é? Quem sabe você está vivendo, passando por esse momento, eu digo para você, todas essas formas de sofrimento por Cristo estão contidas na frase corpo da humilhação. Eu digo para você, permaneça firme, porque em breve Cristo virá e transformará esse corpo de humilhação por um corpo glorioso, imperecível e eterno. O verdadeiro sucesso e a verdadeira glória serão revelados em sua plenitude. E eu pergunto, é nisso que você tem crido? Tem sido essa a fonte da sua esperança? Pois deveria ser. Porque é isso, irmãos,
que deve encher os nossos corações e as nossas mentes. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que mais uma vez tem falado aos nossos corações. Senhor, certamente não somos aquilo que devíamos ser, nem estamos onde devíamos estar na jornada da fé. É por isso que precisamos ouvir a tua palavra de novo, de novo e de novo. Porque é ela que nos apruma, é ela que nos admoesta, que nos exorta, mas é também ela que nos consola, que nos fortalece e nos encoraja a seguir em frente. Mais uma vez somos lembrados, ó Deus, de que precisamos olhar para a cruz, de que precisamos imitar, Senhor, a Cristo, imitar aqueles que o seguem, que são fiéis, que o imitam, para que, consequentemente, nós possamos imitá-lo. Procurar, ó Deus, o bom testemunho dos que são fiéis, como algo a que devemos nos apegar, para nos estimular, nos encorajar, nos fortalecer, nos animar a seguir em frente. Não olhar para o padrão de sucesso deste mundo, porque quando fazemos, nós nos desviamos da cruz. Nos tornamos inimigos da cruz porque começamos a cultuar o prazer, a satisfação imediata, e o nosso Deus se transforma, o nosso ventre se transforma, as nossas necessidades imediatas, tudo isso se transforma em um Deus para nós. Perdoa-nos, ó Pai, se nós nos encontramos no limiar dessa situação. Ajuda-nos a dar um passo atrás, Senhor, em rever os nossos próprios caminhos, para que diante de Ti nós sejamos, ó Deus, postos de volta na direção certa, na carreira que nos está proposta, para que não desistamos dela, mas sigamos firmes, até recebermos o prêmio que está reservado para nós. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos a pensarmos sobre todas essas coisas e a percebermos, ó Pai, que desde o momento em que nós fazemos a opção por Cristo, desde o momento em que nós colocamos as nossas vidas diante da sua presença, nós estamos sim sujeitos a sofrer muitas coisas. Que o Senhor nos dê essa consciência, porque Ele, como nosso Senhor, sofreu terrivelmente neste mundo, incompreendido, traído, machucado, ferido, espancado, açoitado, desprezado. Ó Deus, sofreu por ser um homem verdadeiro, por ser o único homem verdadeiro que viveu neste mundo. Sofreu porque tinha um comprometimento de fazer a vontade do Pai. Sofreu porque decidiu abraçar a sua cruz para fazer aquilo que traria para nós a plena convicção e a certeza de vida, Senhor. Ó Pai, bendito seja o Teu nome. Que o Senhor nos ajude a nós também sermos determinados e comprometidos nesse sentido. Tira-nos, ó Deus, da zona de conforto, Pai. Ó Deus, tira da nossa mente a mentira de Satanás, que muitas vezes, ó Pai, quer nos trazer, ó Pai, o engano e nos convencer de que nós não somos capazes, de que não podemos alcançar, de que esses padrões, essas regras que a Tua palavra estabelece, são para pequenos grupos de pessoas, ó Deus, que têm superpoderes. Que o Senhor tire todo esse engano da nossa mente e nos ajude, Pai, a entender que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E se nós Te oferecermos a nossa fraqueza, o Senhor poderá aperfeiçoar em nós o Teu poder, Senhor. Eu Te peço conforto, encorajamento por aqueles que estão sofrendo por causa do Evangelho, por aqueles que estão enfrentando lutas pelo seu testemunho de Cristo, por aqueles, ó Pai, que abriram mão de ganhos maiores, de lucros maiores, mas que são injustos para permanecerem fiéis às suas convicções, à ética cristã e ao comprometimento de fazer a vontade do Pai e não dos homens. Que o Senhor ajude o Teu filho, a Tua filha, o encoraje, fortaleça e dê vitória nessa sua marcha. Nós Te pedimos, ó Deus, com gratidão,
entregando as nossas vidas aos teus cuidados e pedindo que a tua palavra seja eficaz para nos convencer, nos transformar, nos converter nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.